Olá, bom dia. Alguém está me ouvindo? Bom dia, eu tô lhe ouvindo. Vocês estão ouvindo tudo. Tá um barulho aqui na frente, o pessoal está construindo. Vamos lá, pessoal. Quem está aí? Olha, vocês viram a lista de frequência? Lá em notas compartilhadas, vocês assinem, tá? Tá bom. Vão colocando a numeração lá. Bem, bom dia. Vamos lá, quem está me ouvindo? Quem está falando aí? Kailane. Railane? É, a Kailane. Ah, Kailine. Que Kailine? Tudo bem com você? Como é que tá a sua internet aí? Tá bom, professora, e a senhora? Tudo bem, vamos lá. Quantas pessoas tem? Vamos assinando aí que eu quero ver para a gente poder iniciar, explicar. Essa aula está sendo gravada para depois eu vou disponibilizar para os colegas, né, que não podem assistir a aula. Já tem o quê? Já tem uns 10 aí? 10 alunos, né? Não Tá, sei então a gente não. já pode iniciar. Tá aqui, tá dizendo que tem 10 pessoas, né? Deixa eu explicar, deixa eu ver, colocar em... Vocês conseguem ver bem esse documento que está aí? Vocês podem colocar em tela cheia, eu acho, né? Ver se vocês podem também baixar. Vocês conseguem baixar ele? Eu baixei aqui. Já baixou? Ótimo. Já baixei. Então, vamos lá. Olha só. Como é que eu Já tá vou... me escutando direito? Eu estou escutando. Estou escutando bem. Tá bem, Eu então. tô sem fone de Tá bom, então. ouvido. Meu fone de ouvido deu problema. Mas tá dando para ouvir direitinho. Uhum. Bom, a aula de hoje é para a gente fazer uma organização, né? É Uhum. planejamento, mostrar como que a gente vai trabalhar, né, a partir de agora, certo? Qualquer dúvida, vocês vão estar falando aí. Olha só, nós vamos ter o horário de hoje, né? A partir de agora até as 12h50. Não vamos ficar diretamente online aqui nesse programa, né? Mas nós vamos estar no WhatsApp para estar tirando dúvidas e também hoje é o dia que a gente está fechando a nota, da primeira nota, tá? E vou explicar tudo direitinho. Então, eu vou trabalhar esse horário aqui só para explicações, para dar uma esclarecida. E depois a gente volta lá para o WhatsApp e até 12h50 para a gente poder fazer as atividades, tá bom? Entendido? Uhum. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte: a primeira nota, né? Eu atribuí o seminário, né? Sim. Lembra que eu disse assim, olha, vocês vão ter o trabalho escrito, vale tanto, né? Então, assim, o seminário, aí eu coloquei barra vídeo, por quê? Porque todo mundo sabe, né, que quando nós começou a quarentena, muitos alunos ainda não tinham apresentado o trabalho. Então, a opção que eu fiz foi do vídeo. Só que é assim, durante o processo que eu pedi o vídeo, as aulas estavam suspensas, certo? Não estavam valendo, né? Só que mesmo Uhum. assim, uma forma de estar interagindo com vocês, de não deixar vocês assim sem fazer nada. Então, eu tive a ideia de pedir que vocês produzissem os trabalhos de vocês. E aí, como vocês são maravilhosos, né? Fizeram muito legal, bacana os vídeos. E aí nós vamos estar utilizando esse trabalho agora, tá? Por isso, não há necessidade, por exemplo, dessas aulas todas que a gente está tomando, porque praticamente essas aulas elas já foram dadas. Porque durante o período em que vocês estavam produzindo os vídeos, a gente já conta isso, entendeu? Por isso que a gente vai adiantar muita coisa. Então, no processo de produção de vídeo, seria para começar agora. Vocês iam produzir o vídeo agora, porque agora que a gente está retomando. Porque na época que eu pedi o vídeo, não era obrigatório vocês fazer. Por quê? Porque tinha muito aluno que não estava, que foi para a fazenda, que viajou. Então, a gente não pode penalizar esses alunos. Mas mesmo assim, vocês foram
excelentes, né? Responderam direitinho, fizeram os vídeos, e aí a gente contou ponto, e aí vocês não precisam mais fazer esse trabalho que já fizeram, né? Maravilhoso. Então é o seguinte, o seminário, né? Quem apresentou em sala de aula, né? E aí eu coloquei barra vídeo para quem não apresentou em sala de aula, mas apresentou o vídeo, inclusive está disponível, né? Lá no blog está disponível também no grupo de vocês. Então, eu dei, valeu 50 pontos. Equivale Pro como seminário. seminário. Equivale como Tá. se vocês tivessem apresentado e também o trabalho escrito. Lembra que vocês prepararam, fizeram, Sim. enviaram? Tá. Então, 50 pontos. O texto de análise crítica dos vídeos também foi uma atividade que eu pedi fora do contexto do calendário. Então, professora, eu fiquei com dúvida nisso aí. Eu não entendi como é que era para fazer esse texto aí. Pois é. Eu vou explicar. Deixa eu só explicar como é que ocorreu o processo de critérios avaliativos, né? Esse texto de análise crítica dos vídeos, ele é um trabalho individual e ele valeu 25 pontos, tá? Eu já vou explicar como é que é para fazer quem não fez. Quem não fez vai fazer agora, tá? Vai ter oportunidade beleza. amanhã todinha, hoje, para estar fazendo, estar enviando, certo? Certo. A outra atribuição é a participação, visto, postagem. Como nós não temos os vistos, né, que não deu para ver os vistos de vocês, eu vou atribuir a questão da postagem. Aqueles alunos que postaram no blog ou que estão tendo dificuldade de postar no blog porque deu um probleminha lá, né? Quando a gente acessa no computador, não dá problema, mas quando acessa no celular, dá problema. Então, como a maioria de vocês tem celular, usa celular, então eu vou pedir que vocês possam estar postando lá no grupo da disciplina essa atividade de texto. Quer dizer, além de fazer, né, mandar para mim pelo e-mail, que está lá embaixo. E vocês podem também estar compartilhando com os colegas. Quer dizer, a partir do momento que você está compartilhando seu texto com os colegas, você tá ajudando, certo? Então, isso vai estar valendo 25 pontos. Vocês entenderam até aí? Sim, até aí Então, sim. vale 100 pontos. Agora, eu vou explicar. Esse fechamento da primeira nota é hoje, 9/9/2020. Por quê? São 6 aulas, certo? Fazendo as contagens lá, nós teríamos, antes da pandemia, nós teríamos 6 aulas para fechar o bimestre. E é justamente hoje, são 6 aulas. Então, vai fechar hoje. Que seria equivalente a 3 semanas, tá? Porque a gente tem 2 aulas semanais, lembram? Sim. Então, como são 6, é como se fossem 3 semanas. Então, por isso que o prazo encerra hoje. Mas aí vocês vão ter tempo para fazer isso. Ok. Tá? Bom, para explicar como que é o texto de análise crítica, tem alguém aí que não fez? Eu. Pois é. Então, quem não fez, eu coloquei lá no blog, né? O que você tem que fazer, como você tem que fazer. Como está difícil o acesso lá no blog, eu vou, daqui a pouquinho, estar postando no grupo do WhatsApp, eu vou copiar e colar, né, o que eu coloquei lá no blog, vou colocar lá no grupo, que é para justamente vocês fazerem isso. Tá bom? Tá bom. Assim que encerrar a aula aqui, eu vou estar colocando lá e você já pode estar produzindo o seu texto, que você tem que entregar hoje até às 12h50. Tá? Enviar até às 12h50. Tá entendido até aí? Tá. E para colocar no blog é até as 12h50 também? Sim, até 12h50. Tá achando pouco tempo? Não, é porque às vezes sempre acontece algum contratempo e se der algum problema no blog, demorar para carregar e não publicar logo. Não, mas aí se der algum problema, depois a gente vê. Eu coloquei esse 12h50, gente, porque é o nosso horário de aula, mas não significa que... Você pode estar colocando. Quanto mais cedo você colocar, mais rápido eu fecho, né, a sua nota, né? Mas não tem pressa, porque a gente não vai estar lançando nota de vocês agora. Então, não se preocupe com isso não, tá? Você pode estar postando hoje o dia todinho, tá? Eu só coloquei 12h50 para dar uma limitada aí no tempo. Tá entendido, então?
Tudo ok, né? Então, praticamente nós já finalizamos, né? Só alguns alunos, por algum motivo, não tiveram na cidade, não estavam conectados, então não fizeram essa atividade, mas isso não é problema, porque nós temos 6 aulas para fazer isso, tá bom? Tá bom. Bom, vou explicar agora a segunda nota. Essa é a primeira nota do primeiro semestre, tá fechando hoje. A segunda nota, nós vamos trabalhar o seguinte, elas vão trabalhar, talvez hoje eu já possa estar explicando, a gente já para ir adiantando. Porque vocês sabem que sexta-feira a gente tem aula, né? Sim. Bom, vamos lá, segunda nota. Na segunda nota, nós vamos trabalhar diferente, tá? Eu coloquei atividade 1, atividade 2, atividade 3 e atividade 4, e atividade 5. Cada uma dessas aí vale 25. Somente. Atividade 1, 2 vale 25. Atividade 3 e 4 vale 20. E a atividade 5 vale 1 ponto. Tá? Que é aquela leitura que vocês pesquisaram os textos lá, para vocês fazerem a leitura. Gente, isso aqui é uma proposta. Claro que vocês podem estar sugerindo outras coisas. Professora, tá? Se vocês acharem que não está legal, vocês podem estar sugerindo algumas coisas, tá bom? Vamos lá para a atividade 1. Fazer os exercícios da unidade 3, lá do livro didático de vocês. A gente vai trabalhar a unidade 3. Isso aí eu coloquei como um trabalho em dupla, tá? Trabalho de 2 pessoas. A gente pode ver isso aí, se vocês acharem que pode ser 2, aí pode ser individual também, né? Tem aluno que não gosta de trabalhar em grupo, então ele pode estar fazendo individual. Ou a gente pode estender até 3 pessoas, mas acho que no máximo, vamos ver como é que fica isso aí. Mas por enquanto eu estou colocando aqui dupla, tá? Ou individual. Tá. Vai valer 25 pontos, tá? Então, olha, a entrega dessa atividade é dia 11/9, ou seja, sexta-feira agora, tá? Então, vocês, quem já não tem mais nenhuma atividade para fazer, já pode estar fazendo. Agora, quem ainda tem, por exemplo, quem ainda vai fazer análise crítica, né, pode estar fazendo isso hoje, e vai ter as 6 aulas do dia 11 para fazer essa atividade 1 aí, tá bom? É só vocês se organizarem. Então, até as 12h50 do dia 11 é para entregar essa atividade. Tem alguém aí que não tem internet, que vocês conhecem, que vão ter que fazer, que pegar lá no IFPA essas atividades e mandar fazer? Ou todo mundo vai poder estar enviando isso aí por e-mail? Não sei não, professora. Cadê os outros alunos? Só tá você respondendo? Os outros alunos estão aí? Tô aqui, prof. Tá. Mano, tu te manifesta, mano, tu ainda. manifesta. Tu não fala nada, criatura. Tá, só diz ok, professora, tudo bom, tá? Para eu saber que vocês estão aí. E, professora, essa unidade, qual é o número da unidade que eu tenho que fazer esse exercício? Qual? A leitura? Esse outro dever aí. Da leitura? De qual unidade? Tá, vamos lá, unidade? vamos por parte, né? Para depois a gente chega lá. Vamos lá na atividade 2. A atividade 2 é fazer os exercícios da unidade 4. Então, presta atenção, gente, que é bastante atividade. Então, se vocês não deixem para fazer tudo em cima da hora, porque vocês vão se atrapalhar, vamos organizar, tá? Fazer os exercícios da unidade 4, também em dupla, vale 25 pontos, são as 6 aulas. Então, vocês vão ter 6 aulas para fazer isso. A entrega dos trabalhos é dia 14/9. Quer dizer, da outra semana, né? Na segunda-feira, até 12h50 para enviar. A atividade 3, vocês vão fazer um texto ou um vídeo. Eu coloquei um texto ou um vídeo. Vamos supor, tem aluno que não vai poder fazer vídeo, porque às vezes não tem celular, porque ele não tem as ferramentas para preparar um vídeo. Mas ele pode estar escolhendo entre fazer um vídeo ou fazer um texto. Ele vai descrever os tópicos e assuntos abordados na unidade. Por exemplo, você vai fazer lá
da unidade, essa daí está se referindo à unidade 3, é porque eu não coloquei aqui, mas depois eu vou colocar aqui. Ah, tá aqui embaixo, tá explicando, tá? Assuntos abordados. Por exemplo, você vai falar, você vai escrever um texto, você vai dizer, esse texto, você pode fazer um relatório ou você pode fazer uma análise crítica dessa unidade, onde você vai estar abordando o tema que foi discutido. Depois a gente vai mostrar na unidade, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso. Você vai dizer qual é o tema dessa unidade. Por exemplo, está falando sobre meio ambiente. Aí você vai dizer, essa unidade, ela vai tratar do tema meio ambiente, né? Ou então você pode dizer, vai tratar assuntos de animais selvagens, ou vai tratar de esporte, assim. Aí você vai falar. Você vai colocar o vocabulário que foram trabalhados. Claro que vocês não vão colocar todos os vocabulários, vocês vão colocar aqueles que estão mais... Por exemplo, se é meio ambiente, o tema, você vai colocar aquele vocabulário que foi trabalhado com meio ambiente, né? Environmental, por exemplo, a palavra em inglês, né? Meio ambiente e mais, né? E você vai dizer também, nesse texto, que tipo de texto você viu. Por exemplo, se os tipos de texto que você viu foram textos tipo pôster de propaganda, ou então texto que fala de publicidade, ou então são cartoons, ou então, sei lá, você vai dizer os tipos de textos que foi visto nessa unidade, tá entendido? Aqui também você vai falar da gramática. Por exemplo, nessa unidade aborda termos gramaticais, foram trabalhados, por exemplo, o presente perfeito, então foi trabalhado o simple present. Aqui foram trabalhados os verbos modais, né? Foram vistos os verbos modais, por exemplo, may, can, should. Você vai estar dizendo quais são. Esses aqui são termos gramaticais, né? Que tem regras, né? Vocês entendem sobre gramática, né? Sabe o que eu estou falando de gramática? Quando vai falar de algumas regras gramaticais, como que são termos usados no tempo presente, ou então você vai dizer que trata do tempo passado, porque vai mostrar os verbos do tempo passado. Isso vocês vão estar dando exemplos, tá? Etc. Isso tudo está se referindo à unidade 3, tá? E é um trabalho também em dupla. Tá entendido? E vale 20 pontos. Isso aqui é um texto que vocês vão fazer. Você pode estar fazendo uma análise crítica, igual como vocês fizeram do vídeo. Você vai estar falando quais foram as contribuições dessa unidade, o que vocês aprenderam, o que foi que vocês aprenderam nessa unidade. Você pode estar, análise crítica, você pode estar elogiando, por exemplo, o autor do livro, porque abordou temas assim, assado, né? Ou então você pode estar dando também alguns pontos negativos, né? Você pode estar dando sua opinião. É lógico, né, que é mais fácil, né? Você vê pontos positivos, mas a gente pode ver pontos negativos também. Você vai dar o seu ponto de vista. E você pode estar fazendo esse texto também em forma de relatório. Você pode estar relatando que dentro da unidade 3 você trabalhou isso, isso e isso, e vai, tipo, fazendo de forma cronológica. Primeiramente, trabalhou Aí vai dizendo os pontos, né? Porque o livro de vocês lá, cada um tem um ponto. Tem a parte de writing, tem a parte de listening, tá, gente? Eu só vou... Essa parte do listening, que eu precisava falar com vocês. Listening é aquele lá que... Eu não sei se todo mundo tem o CD do livro. E outra... e como eu não tenho como disponibilizar para vocês o CD, e eu não sei se todo mundo tem, eu vou deixar essa parte do listening, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora. Vou deixar assim, não é obrigado vocês estarem falando da parte do listening, mas vocês podem estar fazendo os exercícios por uma questão de vocês aprimorarem cada vez mais o inglês de vocês, né? Quanto mais vocês fazerem exercício, melhor fica, né? Mas eu vou deixar essa parte do listening fora. Vocês vão fazer caso vocês desejem falar sobre ele. Se vocês conseguirem fazer, quem tem o vídeo, ou quem tem o CD, quer dizer,
que tem o CD e puder fazer essa atividade ali, você pode fazer. E eu estou dispensando também porque a gente tem lá embaixo uma atividade de leitura, né? Então, vocês vão estar ouvindo alguns textos para fazer. Bom, vamos lá. Essa parte 3 tá ok? Ok. Vamos lá para a atividade 4. Vocês observem que tem bastante coisa aqui, mas tem as datas direitinho para vocês entregar. Atividade 4, você vai fazer também um texto, só que aqui você vai trabalhar a unidade 4. É a mesma coisa do que eu acabei de falar, a diferença que vai se referir à unidade 4, tá ok? Que vale 20 pontos. Atividade 5 é a leitura. Por exemplo, vocês vão fazer um pequeno vídeo, né? 2 minutinhos no máximo, 1 minuto, 2 no máximo, daquele texto que vocês escolheram. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa? Vocês escolheram um texto, né? Que tem áudio, vocês vão ouvir esse texto. Depois vocês vão reproduzir, vocês vão fazer um vídeo lendo. Aí no vídeo, gente, é importante, enquanto você lê, aparecer lá no vídeo o trecho que você está lendo, tá? Tem que colocar, né? Só para fazer o vídeo sem a gente saber o que você tá lendo. Você precisa editar lá. Tá entendido aí? Entendi. A entrega da É pra atividade... falar inglês? A leitura é em inglês. Não, é só a leitura. Você vai dizer, por exemplo, você vai iniciar o vídeo e vai dizer: essa é uma atividade de leitura em língua inglesa, né? Ou então, você não precisa dizer isso. Você já começa o vídeo já fazendo a leitura. Aí você já... É curtinho, gente. Só para eu ver que vocês treinaram, que vocês estudaram, tá bom? Professora, Oi. a senhora vai gravar, a senhora vai botar a gravação dessa aula no grupo, porque no começo minha internet estava fraca e eu não peguei a primeira parte que a senhora estava explicando. Vou sim, vou disponibilizar lá, tá? Professora, Tá bom. Oi. eu vi aí que não tem esse cronograma, aquela reação que a senhora falou para a gente fazer em português e inglês sobre o nosso cotidiano na pandemia e aqueles outros 2 trabalhos sobre os podcasts, onde que eles entraram? Pois é, o podcast entrou aqui, ó, na leitura em vídeo. Vocês vão, por exemplo, vocês pesquisaram, né? Ele vai entrar aqui na participação. Cadê? Por causa aqueles 2 trabalhos só foram mesmo só para ir dando introdução a esse daí. Exatamente. Foi só para vocês estarem pesquisando os próprios textos de vocês, estarem ouvindo, para vocês já irem, tipo, aquecendo, né? Então, vocês ouviram, tá? É para vocês essa parte aqui, que vale 1 ponto, tá? E a redação? Qual redação? A redação que a senhora pediu para a gente fazer sobre o nosso cotidiano na pandemia em português e inglês, que foi até enviado no grupo, e eu não estava conseguindo abrir lá o blog também, que a senhora disse que era para pôr no blog, aí a senhora disse que poderia enviar em PDF lá no grupo. Vocês enviaram? Alguns alunos, né? Sim. Pois é, essa atividade aí, ela pode entrar aqui, lá nessa parte aqui, olha, da primeira nota. Participação, visto, postagem individual, né? Aqui, ó, tá? Olha, como eu disse para vocês, como vocês não têm, a gente não tem os vistos, aqui eu coloquei participação. É justamente essa parte aqui, vale 25 pontos. Todas as atividades que eu passei para vocês durante a pandemia, eu vou estar analisando onde vocês postaram, se foi no blog, eu vou ver no blog. Agora, se vocês postaram lá no grupão, lá, eu vou pedir para vocês postarem lá no grupo da disciplina para eu poder, porque tem muita informação lá. Então, vocês... Foi da disciplina. É como se fossem os vistos de vocês. Eu vou estar... eu estou substituindo os vistos de vocês, como a gente não pode olhar os cadernos. Vocês podem estar enviando isso aí para mim, para eu poder atribuir nota para vocês, tá? Porque nem todo mundo já pegou participação, esses 25 pontos ainda não, só alguns alunos, tá? Tá entendido aí? Foi.
Tá entendido. Foi enviado no grupo da disciplina mesmo, que a senhora pediu até para me repassar para os outros que não estavam conseguindo entrar no Cotidiano? no Que link vocês lá falam para do postar no cotidiano? grupo. Esse do cotidiano? Que vocês falaram Foi. Foi? Então Sim. tá, eu vou olhar lá, tá? E hoje eu vou fechar hoje. Eu vou ver tudo hoje, tá? Essa aqui, essa primeira aqui que vocês já fizeram, eu vou ver tudo hoje. Tá bom. Que mais? Onde foi que eu parei? Tá, entendiram aqui do vídeo. A entrega da atividade 3 é dia 16/9. Tá, atividade 3 aqui, ó, ele fala da primeira unidade, o texto, tá? É o texto que vocês vão fazer. Isso aqui vocês só vão fazer depois que vocês fizerem a 1 e a 2. Aí vocês vêm para 3, que é o texto, tá? Então, vocês vão entregar dia 16 até as 12h50. Nosso horário aqui, vocês vão estar fazendo isso, tá? Vocês vão ter esses 6 aulas aqui para fazer isso. A entrega da atividade 4, vocês vão entregar dia 18, que é no último dia de aula. Entrega da atividade 4, em 18/9, até às 11h10, porque a nossa aula, nesse dia, só são 4 aulas. Então, a gente termina às 11h10. Vocês vão ter até esse horário para entregar. Aqui, gente, aqui embaixo está dizendo assim, revisão, correção, entrega dos trabalhos, encerramento do bimestre, dia 18/9. Então, nesse dia, eu vou estar recebendo os trabalhos de vocês, eu vou estar fazendo algum tipo de revisão. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês, quando vocês forem fazer essas atividades, evitem, por exemplo, estar pegando resposta pronta. Façam, vai valer 25 pontos? Vai valer 25 pontos, mas eu vou considerar não somente, por exemplo, se você acertou tudo, não, a questão da organização. Vocês podem estar entregando, vocês podem estar imprimindo a parte da unidade e responder, ou vocês podem estar digitando as questões. Precisa colocar tudo, os textos? Não. Mas vocês, pelo menos, precisam me orientar para poder eu saber de que você está falando. Por exemplo, a questão, você vai colocar exercício da página tal. Aí, questão 1, tá? Você pode iniciar a frase, colocar reticência, ou colocar só o finalzinho para eu saber de que questão está se falando, tá? E outra coisa, eu quero que vocês façam consciente, independente se você acertou ou errou. Por quê, gente? Se vocês errarem, não tem problema. Se você tirar uma nota baixa aqui, mas nós vamos ter um momento bem aqui, olha, a recuperação paralela, durante o período das aulas, falar com a professora. Vamos supor que você não foi muito bem, mas isso não significa que você não se esforçou. Mas eu acho que vocês têm tudo para responder direitinho, porque vocês têm a internet, tem como vocês entrar na internet para verificar o significado de uma palavra, se vocês estão com dificuldade. Agora, vocês podem estar fazendo um teste com vocês mesmos, né? Eu vou tentar fazer sozinha, né? Vou utilizar alguns recursos, mas não tudo. Por exemplo, usar o Google Tradutor para fazer tudo, não. Você pode até fazer isso, mas depois que você fizer a questão. Eu vou fazer a questão, aí depois eu vou consultar direitinho para ver se eu acertei. Isso aí tudo bem, porque você tá construindo o seu conhecimento, você não está se enganando, né? Não esqueçam que isso aqui é para vocês, esse trabalho é para vocês, não é para mim, tá? Então, a gente vai ter um momento de recuperação paralela. Vamos supor que você tirou nota baixa aqui, mas você vai ter oportunidade de fazer a recuperação. Olha, eu vou dizer, olha, você não foi bem nessa atividade, vai refazer, tá? Entenderam? Preciso que vocês... Ok. Atenção aqui, ó. Enviar as atividades para o e-mail. Aí, producãotextual.ifpa@gmail.com ou entregar no IFPA Campus Taituba com a Grécia. Setor protocolo, tá? Ou então, vocês podem estar enviando também no grupo, que eu esqueci de colocar aqui, no grupo da disciplina. Se você não quiser que todo mundo veja a sua atividade, você manda por e-mail, tá? Você não quer que todo mundo veja? Não quer que ninguém veja meu trabalho. É só para mandar para a professora. Aí você manda aqui no e-mail. Tá bom? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não. Todo mundo entendeu direitinho? Ok. Sim. Agora, vocês já baixaram isso aí, né?
eu vou colocar uma unidade aqui do livro para ficar mais claro o que eu estou falando para vocês, tá bom? Só um momentinho. Que vai trabalhar sobre os direitos dos animais. Isso aqui é um tema, né? Claro que o trabalho de vocês vai estar falando da unidade 3. Aí vocês vão verificar lá na unidade 3 que tema é. Aqui na unidade 2 está falando dos direitos dos animais que eles têm, né? E aí, como estava falando lá, que vocês teriam que mostrar o tema. O tema está bem no início aí, né? Aí tá aqui mais imagem e tal. Aqui, vocês vão estar fazendo essa atividade, né? Que tem o Let's Start. Vamos começar. É uma espécie de atividade de aquecimento, né? Para entrar lá no texto. E vocês vão estar respondendo isso aqui, né? Vocês, por exemplo, precisam escrever tudo isso aqui. Vocês vão colocar assim, ó. Exercício, né, o Let's Start, exercício da página tal. E aí, primeira questão, vocês vão estar dizendo aqui, olha para as palavras, né? Olha para as palavras aqui abaixo. Que área lexical elas pertencem? Elas pertencem à área A, B ou C, né? Por exemplo, aqui, a área A, espécies de animais. Que palavras aqui pertencem a espécies de animais? Vai ter o nome de algum animal aqui. Aí você vai pertencer à questão A. Aqui são os sentimentos dos animais. Que palavras aqui vão expressar sentimentos dos animais? Você vai pesquisar e vai marcar. Entenderam? Atitudes humanas, né? Em relação aos animais. Qual é a palavra aqui, expressão, que vai se referir a atitudes humanas? O que que tipo de atitude nós, seres humanos, tomamos em relação aos animais? Onde que está isso aqui? Aí você vai estar classificando. Claro que isso aqui não é atividade, eu estou só dando um exemplo. Aí vocês vão estar lá na 3. Mas geralmente é muito parecido, né? É tudo muito parecido. Vamos lá para a próxima questão. Aqui, olha, vocês vão trabalhar o texto. É muito importante essa atividade do texto, porque o mais importante para mim são as atividades dos textos, mas essas atividades anteriores elas vão servir para facilitar para vocês resolver. Tá tudo em inglês, mas vocês estão com as ferramentas aí para você estar recorrendo. A palavra aqui, ó, tem muita palavra que vocês já conhecem, né? Como read, tá? Então, você vai ler o texto e você vai checar, né? As suas predições, quer dizer, que você deduz, você vai deduzir o que o texto vai falar, né? Você vai observar o título, que é importante, palavras que estão em negrito, expressões que estão em negrito. Então, o autor, ele escreve, ele coloca em negrito, não coloca à toa, né? Coloca com o objetivo de chamar a atenção. O título é muito importante, né? Aí você vai colocar a sua compreensão geral, né? Vai marcar de acordo com o comando aqui. Isso você precisa escrever o texto, lógico que não. Se você for digitar, por exemplo, se você conseguir achar o texto, coloca. Mas se não, você pode só colocar o título do texto, né? De que texto acho que a questão se refere, vocês sabem disso, que vocês fazem isso em sala de aula. E aí, vocês vão respondendo as questões, tá? Depois... E aí vocês vão fazendo tudo isso. Vai ter questões, por exemplo, que vai depender do CD. Por exemplo, essa daqui. Se você tem condições, você tem o CD e tem condições de fazer essa atividade, ótimo, pode fazer, tá? Mas ela é opcional. É a palavra opcional que eu estava querendo dizer naquela hora e não lembrava, tá? Então, essas questões de listening, elas vão ser opcionais para vocês, tá? Tá mandando para mim. Manda se vocês quiserem mandar, se quiser fazer, pode fazer, tá? E aqui, ó, outro texto, né? É muito importante, né? Aí vocês vão estar dizendo que tipo de texto também. Lembra lá no texto que vocês têm que estar dizendo que tipo de texto vocês se depararam, né? Então, aquele primeiro lá, que tipo de texto é? É um texto jornalístico? Vocês vão observar lá na fonte.
Lá embaixo do texto, geralmente, tem lá de onde foi tirado. Às vezes diz se é um artigo, diz se é um artigo de revista, diz se é um texto publicitário, tudinho. Tá? E você vai dizer que tipo de texto é esse, né? Olha aqui na fonte, tá? Tem muita informação. E aí, deixa eu ver o que mais. O estudo das palavras, muito importante. Isso aqui vai ser a parte... É um pouco... É como se fosse o vocabulário. Lembra que eu falei? Vocês têm que trabalhar o vocabulário. Então, vocês vão mostrar... Vocês vão fazer essas atividades, mas lá, quando vocês forem falar do vocabulário, lá no texto, vocês vão estar falando que tipo de vocabulário vocês utilizaram, tá? Isso aqui já foi trabalhado, né? Teve um grupo que explorou esse assunto aqui. Eu estou só dando um exemplo, mas vocês vão estar trabalhando a unidade 3. Então, por exemplo, o que foi explorado aqui de vocabulário, né? Exploration, né? Exploration e exploration, qual a diferença, né? E não precisa pegar tudo, mas as palavras, por exemplo, aqui, geralmente são importantes, elas estão em negrito, tá? Elas estão em negrito. Por exemplo, aqui, ó, falso cognato, né? E outras palavras que não estão aqui, que vocês podem estar agregando, que faz parte, que são importantes dentro do texto. Aqui as palavras, outras palavras, aqui também entra no vocabulário, tá? Aqui onde tem Language Study, que é estudo da linguagem, aqui vai entrar a parte de gramática, tá? No Language Study, Possessive Pronouns, por exemplo, vai falar dos pronomes possessivos. Isso aqui é a parte gramatical. Você vai dizer, na parte gramatical do livro, temos o tópico Language Study, que vai trabalhar os pronomes possessivos, tá? Aí você precisa dizer tudo como está aqui? Não, você vai só dizer que trabalhou os pronomes possessivos pessoais, você vai dizer quem são eles, os adjetivos, quem são eles, essas coisinhas aí. Vocês não precisam... Essas atividades vocês já resolveram antes. No texto, vocês só precisam descrever, por exemplo, que tipo de gramática foi trabalhado no livro, tá? Outra coisa interessante, vocês vão estar fazendo o texto em português. Só que quando vocês forem trabalhar algumas palavras e vocês colocar algumas expressões em inglês, vocês têm que estar destacando de alguma forma. Ou você pode negritar, ou você pode colocar em itálico, ou você pode aspar, né? Colocar entre aspas. É muito importante isso, porque você está escrevendo em português, mas quando você coloca uma palavra em inglês, e o texto de vocês vai estar sendo colocado algumas palavras em inglês, porque como que vocês vão fazer um texto se referindo a um assunto e que vocês não vão estar colocando como exemplo, né, as frases ou expressões em inglês. Deixa eu ver aqui, a parte da gramática. Aqui também ainda entra a gramática, é a continuação, ó. Vai falando sobre o verbo auxiliar do, né? O uso do verbo do auxiliar do. E aqui tá uma revisãozinha, né? Aqui tem o can, o should, o would. Então, essa é a parte gramatical dessa unidade. Foi trabalhado o quê? Os verbos modais, né? Modal verbs, can, should, would, né? E foi trabalhado os pronomes, né? Possessivos. Então, essa é a parte gramatical dessa unidade aqui, tá? Aqui outro texto. Então, aí você vai, quando você for falar dos tipos de texto, você vai analisar todos os tipos de texto que foram vistos, você vai dizer que lá na unidade apresentaram vários tipos de texto, como, por exemplo, texto em que a maioria é pôster de campanha, né? Isso aqui é um texto publicitário, né? Dogs can help us find, né? Os cachorros, eles podem nos encontrar, né? Eles podem nos encontrar. Então, o cachorro ele serve para várias coisas que tá dizendo, né? Para achar droga, né? Bomba. Dependendo da forma como o cachorro é treinado, né? O cachorro ele é treinado, por exemplo, para achar droga. Ele é só para isso. Entenderam? Então, essa atividade também vocês vão falar, e quando for fazer o texto, você vai dizer que tipo de texto foi explorado. Deixa eu ver o que mais. Aqui,
Ainda texto, também é importante, as atividades. A mais importante de tudo são as atividades de texto e as questões gramaticais que vocês vão estar resolvendo. Aqui temos mais outro texto, aqui temos mais uma atividade. Mas quando você falou quando você falar da parte gramatical, essa parte aqui você não precisa mais falar lá no texto. Por quê? Porque você já falou, né, dos verbos modais. E aqui é só um reforço para vocês estarem fazendo as atividades. Não precisa ir tudo. A não ser que você vá fazendo um relatório, aí você vai dizendo cada página o que tem. Essa parte do writing, né, é para vocês exercitarem. O que está pedindo para vocês fazerem? Façam. Geralmente pede para fazer um pequeno texto, né? Ou então, apenas a escrita não é texto. Às vezes é só para você responder algumas questões subjetivas. Aí vocês vão estar falando sobre a parte do writing, né? O que tem na parte da writing, que é a escrita? O que você foi utilizado, né? Foi utilizado algumas perguntas relacionadas a 2 textos, ó. Né? Foram a 2 textos. Que tipo de texto é esse, né? Olha, essa parte de listening, que ela é opcional, tá, gente? Vocês não precisam, mas vocês podem estar falando lá no texto de vocês que o livro da unidade, as questões da unidade 3, tem atividade de listening. Vocês podem estar explorando isso aí, mas vocês não precisam fazer as atividades, é opcional aqui, tá? Quem tem o CD e puder explorar, é muito bom, né? É bom para vocês. Podem estar explorando isso aqui. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Aqui é depois que você ouve também, só as questões. Você pode estar só abordando lá no texto que tem também essa parte, quando você ouve um texto, você ouve um áudio, depois tem a parte que você ouviu, que é a parte de discussão, ó, o speaking, né? O speaking é a discussão. Como você está fazendo em grupo, você pode estar discutindo com seu próprio colega. Olha, você ouviu lá? Vamos lá, vamos pensar sobre isso, né? Fazer alguns comentários. Mas aqui é opcional, tá, pessoal? É opcional para enviar. Aqui, olha, é uma parte de autoavaliação, self-assessment. É uma autoavaliação. Você vai dizer, né, se você entendeu sobre os direitos dos animais, né? Eu posso, né? Você vai estar fazendo esse comentário. Você pode, inclusive, né, colocar na sua opinião sobre a sua aprendizagem na unidade. Você pode estar dizendo que se você aprendeu alguma coisa, se foi bom para você, se trouxe alguma coisa, né, de novo que você aprendeu sobre isso, sobre os direitos dos animais, né, que você não sabia, por exemplo, você pode estar falando, né? Tem muita coisa, né, que a gente não sabe e a partir do momento que você lê um texto, você fica sabendo. Então, gente, olha só, é isso, né? Aqui não tem mais para onde ir, pelo menos aqui não tá dando mais como eu voltar. Acabou, então. Até aqui. Tá ok? Foi entendido? Tem alguma dúvida? Vamos tirar agora ou lá no grupo do WhatsApp. Tá, pessoal? Tá. Ok. Vocês estão com sono, né? Estão com sono, né? Então, vamos lá. Uhum. Bom, tem 17 alunos aqui, né? Tem 20, mas só 17 assinaram a frequência. Cadê os outros? Professora, Oi. As atividades para a gente fazer tudo digitado, né? Pois é, vocês podem fazer digitado, você pode fazer na mão, né? Manuscrito, pegar as atividades e vai, claro, simplificando, né? Você não, como eu falei, você vai escrevendo exercício tal, aí você pode iniciar a questão, aí vai. Importante é que eu consiga localizar a questão que você está se referindo.
Porque se vocês não. Mas eu acho que não vai ter erro não, né? Se escrever porque é por unidade. Exatamente, mas eu digo assim, a questão 1, questão 2, questão 3, às vezes o aluno ele não informa se está se referindo à questão 1, né? Às vezes ele abrevia tanto, aí coloca, por exemplo, só um 1, aí coloca a resposta, aí às vezes não dá para saber de que questão ele está falando. Ah, tá. Então só não precisa copiar, não, né? Não Só precisa resposta copiar mesmo, né? tudo, mas vocês precisam dar algumas informações que eu consiga localizar a que questão vocês estão se referindo. Tá? Se colocar, tipo, só unidade, aí colocar, tipo, primeira questão e a resposta. Pode, desde que esteja bem claro para mim, né, que eu consiga entender que você está se referindo à unidade 3, a questão 1 da Ah, página tá. tal. Porque tem várias páginas, né? Tem várias questões 1 e questão Entendi, 2. entendi. Tem É questão para 1, por responder exemplo, tem questão 1 da leitura, tem questão 1 lá da parte gramatical. Tá bom? Cadê quem é que vai assinar a folha? Cadê a Diane? Ok, a Diane tá aí? Oi, Diane. Márcia, Viviane, Maísa, Tô aqui. Kailaine, Nayeli, Thaís Amorim, Gilcimara, Pedro Souza, Kaline, Laine, Clayson, Caroline, Gabriel, Mailane, João, Pablo, Renata. Tem aparecendo 20 usuários, mas acho que é contando comigo, né? Então, tá faltando 2 alunos aqui, né? Para assinar a frequência. Gente, como é que eu faço? Fica salvo isso aqui? Deixa eu ver. Ai, Jesus. Tirar esse nome de vocês aqui. Tipo, uma foto. Peraí. Tirar foto é melhor mesmo.